Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa última aula. E essa aula será a nossa aula de revisão final. Lembrando aí, peço desculpas, né, pelo problema que deu na plataforma, certo? Infelizmente é algo que a gente não tem um controle e acaba acontecendo, tá? Então, se vocês tiveram algum problema, depois entrem em contato com o pessoal da coordenação e tudo, mas acredito que os problemas ali que aconteceram ali foi por conta da correção automática, tá? Eu vi ali que alguns entregaram, mas a correção automática ela não foi feita, né? Então eu tenho que realizar a correção manual, tá bem? Então, sem mais delongas, vamos para a nossa revisão final, tá? Lembrando que a matéria da prova ela vai ser da aula de número 29 a 36, tá bem? Então vocês vão vejam essas aulas novamente, tá? Para complementar, né? Na verdade, para estudarem para a prova mesmo. E essa aula de hoje ela serve como uma complementação, tá? Ressaltando os pontos mais importantes, tá bem? Mas isso não substitui as aulas que a gente teve, tá bem? Então, vamos lá? Vamos primeiro falar sobre resíduos sólidos, né? A política de resíduos sólidos e também a política de recursos hídricos. Tá? Então, alguns pontos chaves que eu peço que vocês memorizem, né? O que é rejeito zero, tá? Que se trata da meta de enviar para os aterros apenas aqueles resíduos que não têm mais solução técnica, tá? Outro ponto chave é o que é logística reversa, tá? Que é da, o fluxo de retorno do produto ao setor empresarial, tá? Que se trata justamente da reutilização e também da reciclagem. Né? Outro ponto, outro conceito-chave que vocês devem estar atentos é a natureza jurídica da cobrança pelo uso das águas, tá? Que no caso é algo mais voltado para a política nacional de recursos hídricos, tá? A água, ela não é um tributo, tá? Ela é uma tarifa, ou seja, ela tem um preço público, tá? E também a água é um bem de domínio público finito e como ela tem um preço público, ela tem um valor econômico. Para ajudar também a vocês a revisarem o material, a matéria, eu preparei aqui para cada um dos assuntos, eu achei interessante trazer em forma de algumas perguntas assim, mais genéricas para a gente estar revisando esse assunto. Né? Então, a primeira pergunta referente à Política Nacional de Resíduos Sólidos e à Política Nacional de Recursos Hídricos é: qual a distinção jurídica e prática entre resíduo sólido e rejeito? Lembrando que essa distinção ela se encontra lá na Lei 12.305 de 2010. Tá? Então, eu vou pedir para que, antes de eu passar para a resposta, antes que vocês sigam para a resposta, porque eu vou fazer a pergunta e logo em seguida eu irei fazer, explicar, né, dar a resposta. Né? Mas eu peço que antes disso, pause o vídeo, reflita sobre, veja se você está realmente sabendo sobre esse assunto antes de dar prosseguimento. Tá bem? Então, perdão. Então vamos lá. A resposta. Né? A gente tem que entender que o resíduo, o principal ponto de distinção é que o resíduo ele possui um valor econômico e também ele tem uma viabilidade técnica para a reciclagem ou para a reutilização. Já o rejeito, por mais que ele seja um resíduo também, ele é uma espécie de resíduo, tá? A gente pode considerar dessa forma, tá? A gente pode entender dessa forma para facilitar a compreensão, e é um resíduo que se esgotou todas as possibilidades de tratamento e recuperação. Então, o rejeito ele acaba sendo uma categoria em que a lei permite ser destinada à disposição final. Tá? Então, quando aquele resíduo ele esgota todas as possibilidades de sua reutilização e reciclagem, ele tem a nomenclatura de rejeito e a sua destinação é para os aterros sanitários. Bem? Próxima pergunta. Explique o princípio da responsabilidade compartilhada na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pessoal, o princípio da responsabilidade compartilhada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é o princípio que coordena, né, que traz ali e conceitua o conjunto de atribuições individualmente encadeadas, tá? Entre os fabricantes, os comerciantes, os consumidores e o poder público. Tá? Então, o objetivo, né, o porquê que isso acontece, né? Qual o objetivo desse princípio? É justamente minimizar o volume de resíduos gerados e reduzir também os impactos à saúde humana e à qualidade ambiental, tá? Decorrentes do ciclo de vida dos produtos. Bem?
Próxima pergunta, questão 3. A cobrança pelo uso de resíduos hídricos possui natureza tributária? Lá nos conceitos chaves, eu já falei sobre isso. Então, a resposta é não. A cobrança pelo uso da natureza tem, ou pelo uso da água, tem natureza de preço público, tem natureza de tarifa. Seu objetivo, então, ele não é como tarifa. Ele não é apenas arrecadar, mas também educar, racionalizar o uso, né, indicar o valor econômico da água e, principalmente, financiar a recuperação das bacias hidrográficas de origem, né, de onde saiu aquele recurso hídrico. Então, podemos considerar que os objetivos eles traçam uma tríade. Então, em resumo, que é educar, indicar o valor econômico e financiar a recuperação da bacia. Próximo tópico, próxima questão, é quais os instrumentos de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos? Bom, nós temos alguns, tá? Que é o enquadramento, a cobrança, outorga, o sistema de informações e os planos de recursos hídricos. Vamos focar nos três principais, tá? Que é o enquadramento, que tem mais a ver com a qualidade, a outorga, que tem a ver com a quantidade e o controle, e a cobrança, que tem a ver com o valor. Tá? A compensação, ela não é um instrumento, não é considerada um instrumento. Tá? Então, portanto, cuidado quando vocês forem estudar, porque a compensação ela não é um instrumento, tá bem? Não é um instrumento de gestão. Próximo tópico, né, tem a ver com a gente falar sobre a biossegurança e a utilização dos organismos geneticamente modificados. Está, né? Tá lá na Lei 11.105 de 2005. Sobre o tema, conceitos chaves. Né? Conceitos-chave. Senão fica parecendo chaves. Né? Enfim. Gostaria que vocês relembrassem, tá, do princípio que a gente falou desde o início dessa disciplina, né, que é o princípio da precaução, ou seja, agir antes da certeza científica do dano. Outro conceito-chave é o que é o CTN-Bio, tá? O que é esse órgão técnico decisório. Tá? Lembrando que CTN-Bio significa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, e ele é um órgão colegiado multidisciplinar ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Outro ponto é a rotulagem, que quando é um produto destinado ao consumo humano, ele tem mais de 1% de organismo geneticamente modificado em sua composição, é obrigado que esteja ali no rótulo indicado que se trata de um produto feito com organismos geneticamente modificados, né, os transgênicos. Parece aquele Tzinho no triângulo amarelo. Bem? Então vamos para as perguntas. Qual princípio ambiental rege a lei de biossegurança diante da incerteza científica sobre os riscos dos organismos geneticamente modificados? Bom, aqui não tem muito o que a gente pensar, né? A gente estudou bastante sobre esse princípio, a gente falou bastante sobre esse princípio, é o princípio da precaução. Tá? E diante da ausência científica absoluta sobre os riscos de dano grave ou irreversível, não se deve postergar medidas que visem prevenir a degradação ambiental. O princípio da prevenção que se aplica é que rege a lei de biossegurança. Questão 2. Descreva a competência da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio, no sistema de biossegurança. Essa comissão técnica, como eu disse, ela é uma instância colegiada multidisciplinar. Ela tem um caráter consultivo e deliberativo. Ela também é responsável por prestar apoio técnico e emitir pareceres sobre biossegurança em relação aos organismos geneticamente modificados. Compete a ela também a emissão do Certificado de Qualidade de Biossegurança, tá? Que é o CQB. Também compete a ela realizar a análise de risco do uso desse organismo geneticamente modificado. Tá? Então, a função dela é atuar também na formulação e atualização da Política Nacional de Biossegurança e na avaliação dos riscos do consumo, né, do uso dos organismos geneticamente modificados, tanto para a saúde pública quanto para o meio ambiente. E dentre as suas atribuições, é definir as normas técnicas, tá? Avaliar projetos de pesquisa, desenvolvimento com os organismos geneticamente modificados, analisar a segurança desses organismos, tá? Principalmente para as atividades de cultivo, transporte, comercialização e destaque. Destaque não, descarte, tá bem?
Próxima pergunta. Competência para legislar sobre e legislar e fiscalizar organismos geneticamente modificados é exclusiva da União? A resposta predominante é sim. Competência federal também é competente a Justiça Federal para julgar casos que envolvam é, fiscalização, né, e qualquer outro ponto referente a, aos organismos geneticamente modificados, tá? Ali naquela formulação, naquela pesquisa, no uso, se a fiscalização foi procedente ou não, né, se a legislação permite ou não. Entre nesse campo a competência da Justiça Federal. Justamente porque os impactos ambientais e na saúde pública transcendem os limites estaduais, né? Então se trata, portanto, de interesse da União. E a competência estadual ela acaba sendo por residual. Tá? Lembrando que a competência residual refere-se a matérias que não são de competência da União ou dos municípios, tá? Ou seja, que não são proibidas pela Constituição Federal. Para deixar mais claro, competência residual são todas as competências que sobram e que não têm sido especificamente, não foram especificamente atribuídas a outro ente federativo. Então, portanto, cabem aos estados. Um outro exemplo de competência estadual é o uso do transporte coletivo intermunicipal. Próximo tópico, direito animal. Conceitos-chave. Senciência. Lembrem do que é senciência, que é a capacidade de sentir, de experimentar sensações positivas e negativas, de sentir felicidade, de sentir carinho, de trazer alegria, né, de sentir dor, de sentir sofrimento. Tá? Essa é a base biológica, tá, da proteção, tá, e principalmente do conceito de senciência. Tá? Outro conceito-chave é a norma autônoma. Aqui, a nossa Constituição, lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, traz a vedação à crueldade e, portanto, essa questão, essa vedação, ela independe, né, ela foge da função ecológica da norma. Então já há no nosso ordenamento, principalmente na nossa Constituição, algo que tira o animal o status de coisa, tá? Justamente porque ela veda a crueldade. Então a própria Constituição ela já reconhece, de certa forma, de forma indireta, tá? Em outras palavras, né, bem ali subliminar, a senciência do animal. Tá? Por falar nisso, outro ponto-chave é o novo status, né? É tirar do animal esse status de coisa, de objeto, né? O ser semovente. E também um ser com recurso ambiental. E passar, então, a reconhecê-lo como sujeito sui generis, ou seja, sujeito de direito. Então, questão 1 referente a esse assunto. Né? Qual a crítica à legislação, à lei de crimes ambientais, no tocante aos maus tratos? E a gente já falou sobre isso diversas vezes, né? Que é a questão da desproporcionalidade das penas. Né? A sanção ela é ínfima, ou seja, ela é considerada um crime de menor potencial ofensivo, porém, se comparada ao dano, que é ceifar ou torturar uma vida, isso acaba a tornando desproporcional. Lembrando que a nossa Constituição também trata da proteção do direito à vida. Uma vida, nesse caso, ela não é limitada ao ser humano. Tá bem? Esse é o meu entendimento, o entendimento também de outros doutrinadores. Tá? E por conta disso, por conta dessa desproporcionalidade, isso permite que benefícios despenalizadores, como a transação penal, né, o sursis, sejam aplicados e gere uma sensação de impunidade e de não cumprimento à função preventiva da pena, função educativa. Questão 2. Explica a mudança de paradigma do antropocentrismo para o biocentrismo, né, o sensocentrismo. Bom, sabemos que o antropocentrismo, é o modelo clássico. Né? Então, ela protege o animal apenas enquanto a reconhece como recurso útil ao homem, ou um recurso ambiental, né? Ou protege em razão do equilíbrio ecológico. E sabemos que isso vai muito além, né? O animal ele não pode ser visto somente como um semovente. Então, o novo paradigma desse novo ramo do direito, ele reconhece o valor intrínseco do animal, baseado claramente na senciência, né? Essa capacidade de sofrer, de sentir alegria, né? Elevando a categoria de sujeito de direitos, ou seja, um sujeito com dignidade própria, tá? Independentemente da utilidade humana. Bem? Próxima questão. Como o STF
tem se posicionado em casos de conflito entre manifestações culturais e crueldade animal. Já falamos sobre isso durante praticamente todo o curso, né? Então, o STF ele já considerou o entendimento de que a vedação constitucional à crueldade é uma norma autônoma, tá? Que prevalece sobre a proteção das manifestações culturais, que se encontra lá no artigo 215. Então, as práticas intrinsecamente cruéis ou inconstitucionais não podem ser justificadas apenas pela tradição. Tá? E, nesse sentido, nós temos aí o julgado que considerou a vaquejada, a farra do boi, a rinha de gado, dentre outras, como, como crimes, tá? Como crimes, reconhecendo como crimes, e vedando essas práticas. Tá? Lembrando que, quanto à vaquejada, nós temos a Emenda Constitucional 96 de 2017, que tornou a prática dela constitucional, considerando-a uma manifestação cultural que não é considerada cruel, desde que, claro, sejam resguardadas, né, seja regulamentada por lei específica e assegure o bem-estar dos animais. Quarta e última pergunta sobre o tema direito animal. O que é a tese de interligação, né, ou teoria do link? Bom, essa tese ela traz que a violência contra os animais não é um fato isolado, tá? Mas principalmente um indicador de periculosidade social e também um indicador de psicopatia, conforme nós vimos, né? Conforme sabemos também, os estudos do FBI realizados lá nos Estados Unidos. Né? Quem aí não viu a série Mindhunter na Netflix, veja, tá uma ótima série para você estar maratonando. E justamente, tá? Só voltando um pouco, justamente porque essa crueldade, né, é um indicador e muitas vezes isso acontece como um treino, né, um prelúdio para a violência contra os seres humanos. Né? E proteger o animal, por reflexo, é uma medida de segurança social. Lembrando também que se você deixa de prestar atendimento a um animal, né, ou se você deixa um animal contaminado, por exemplo, com leishmaniose, e você não trate aquele animal viva livre, ele pode contaminar outros animais e isso pode acabar se tornando um problema de segurança pública. Tá? Porque esse vírus, essa bactéria, ela pode, ou bactéria, não sei dizer especificamente se a leishmaniose é causada por um vírus ou por uma bactéria, mas entendam, por favor, o exemplo, é que ela pode evoluir, né? Então, ela pode evoluir e contaminar os seres humanos. Foi isso que aconteceu com o coronavírus, foi isso que aconteceu com a gripe aviária, foi isso que aconteceu com a gripe suína. Bem? Então, pessoal, ficamos por aqui. Revisem os conceitos chaves, vejam as aulas de número 29 a 36, tá? Vejam novamente essa aula, tá? Para relembrar ali alguns conceitos chaves, né? Confie no seu preparo e boa prova.